Meus irmãos, e nós convidamos a você novamente, já que você tem participado do culto domingo, sábado, domingo, escola dominical, culto de ensino na segunda-feira, eu venho fazer um convite a você novamente, a abrir sua página na DTV Pirineus também no YouTube. E você também pode fazer a divulgação compartilhando aos seus amigos, aos seus irmãos, que você não pode estar junto, mas lembrando você que você pode compartilhar e divulgar estes cultos online da nossa congregação aqui do Pirineus. Então, meus irmãos, lembrando, hoje é quarta-feira, creio que no culto de sábado à noite também vai ser trazido aos irmãos esse aviso, mas como o nosso pastor já avisou nestes cultos anteriores, eu quero trazer um aviso aos irmãos que domingo será a nossa Santa Ceia, né? Devido à epidemia que está ocorrendo no Brasil, nós vamos fazer a nossa Santa Ceia na frente do nosso salão social, né? Aqui da nossa congregação, a partir do 12:30 até às 18 horas. Pela lei da nossa prefeitura, você pode ter um espaço de 1,5 metro do seu irmão, que você não vai ter nenhum problema. Mas, como o nosso pastor, ele tomou essa decisão, juntamente com os irmãos, né, os seus liderados, de esse espaço ser de 1,5 metro para mais 1,5 metro. Então, você vai ficar 3 metros do seu irmão, né? Enquanto o teu irmão estiver participando da Santa Ceia, você vai estar ali também para participar da Santa Ceia. Outra coisa, irmãos, terminou a sua participação na Santa Ceia, como disse o nosso pastor, você vai descartar ali, né, o que você vai usar para a Santa Ceia e vai para a sua casa, irmãos. Pedimos a cooperação dos nossos irmãos para não ficar ali naquele momento da Santa Ceia, porque nós temos que tomar todos os cuidados. E se a lei ela é abaixada, uma lei, nós temos que respeitar essa lei. Então, o nosso pastor, ele vai estar ali juntamente com os obreiros, né? E vai estar celebrando a Santa Ceia a você, meu irmão e a irmã, que estão em comunhão em Cristo Jesus, tá bom? E outro sim, irmãos, nós também temos neste dia a nossa assistência social. Então, você vai pegar aquele alimento que você sempre separa e vai trazer neste dia. Por quê, irmãos? Porque continua da mesma forma o trabalho da ação social. Aí o presbítero irmão Moisés e o irmão Leandro, eles foram até a sua casa, né, com a sua permissão, buscar o alimento para assistência social. Mas dessa vez você vai trazer no culto de Santa Ceia este alimento, né? Se você quiser trazer uma oferta também voluntária, é o seu particular. E também neste dia, irmãos, você vai também trazer o seu dízimo, viu? A sua oferta para a casa do Senhor. O diácono irmão João Lemes e o diácono irmão Mário vão estar ali para receber a sua oferta e receber o seu dízimo, tá bom? Então, a Santa Ceia vai iniciar a partir do 12:30 até as 18 horas, tá? E no domingo, né? Isso é domingo, dia 26. E nesse dia você vai trazer a sua oferta e vai trazer também o seu dízimo e a sua assistência social, tá bom, irmãos? E agora nós vamos passar para a parte do nosso culto. Assim, hoje é um culto de louvor e adoração. Vai estar ministrando a palavra de Deus o presbítero irmão Moisés. E nós vamos cantar um corinho, juntamente com os irmãos que estão em casa, né? Nós não podemos estar junto fisicamente, mas nós podemos estar neste momento louvando a Deus juntamente. Abra lá o teu celular, né? Se você estiver assistindo o culto pelo celular, você vai louvar juntamente conosco. Mas se você estiver assistindo pelo YouTube, na sua Smart TV, ou no seu notebook, no seu computador, ou no seu tablet, abre lá juntamente conosco, nós vamos cantar um corinho que diz assim: não há Deus maior, né?
O irmão Reginaldo vai estar nos auxiliando no violão ali e nós vamos cantar nesta noite. Nesse momento, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 5, e estarei orando logo após essa leitura, e o presbítero irmão Moisés estará ministrando a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver a Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, antes de orar e passar ao irmão Moisés, só vou trazer uma pauta sobre esta palavra. Analisa o que nós estamos passando nesses últimos dias. E aonde nós estamos ficando? Nós estamos ficando dentro da nossa casa. Quem sabe Jesus, ainda você não abriu a porta da sua casa para ele entrar. Mas eu quero fazer um convite a você nesta noite. Não sou eu que vou ministrar, mas eu quero trazer esta palavra a você. Meu irmão, minha irmã, você meu amigo, você que está nos ouvindo. Abra a porta da sua casa. Lembre que o teu Deus é maior do que esta situação que estamos passando. Esse corona, esse vírus que foi lançado. Lembre que o meu Deus e o teu Deus é maior do que isso. É Ele que acalma a tempestade e é Ele que alivia todas as situações. Então nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Mas saiba de uma coisa, abre a porta do seu coração para Deus, que Ele tem uma palavra para o vosso coração. Senhor amado Pai Celestial, este culto, Senhor, desta quarta-feira,
Nós estamos aqui reunidos, Deus, para ouvir a Tua voz mais uma vez. E eu creio, Pai, na Tua palavra, porque o Senhor disse a Zaqueu: convém pousar em sua casa. Aramasto e canto, aramanaia. Eu creio, Deus, que o Senhor tem autoridade sobre esta nação. Nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos fazer guarida, Deus, ao nosso coração, a Tua palavra nesta noite. Deus, fica conosco, cubra-nos com o Teu manto sagrado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Presbítero irmão Moisés, com a palavra. Meus amados irmãos, com muita alegria, quero cumprimentá-los com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em tempos de pandemia, meus irmãos, não podemos vir até a igreja, mas podemos, meus irmãos, através desse meio de comunicação, através desse serviço do YouTube e também do Facebook, podemos adentrar em vossos lares para levar uma palavra que venha trazer conforto, edificação, esperança e renovo espiritual. Meus irmãos, nós sabemos que Deus, Ele está no controle da situação. Nada passa desapercebido de Deus. E o momento, meus irmãos, que for para cessar tudo isso, com certeza irá cessar. E o que compete a nós, meus irmãos, é tirarmos lições para nós de tudo isso. Que nós venhamos também a aprender nas adversidades. Meus irmãos, nessa quarta-feira, eu quero ser breve na minha meditação. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra registrada no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. É um texto bem longo, meus irmãos. Eu quero sintetizar essa perícope. Quero ler apenas alguns versículos com os irmãos. Capítulo 4, meus irmãos, do Evangelho de João. Capítulo 4, eu quero compartilhar com os irmãos dos versículos 19 até o versículo 24. Apenas esses versículos eu quero ler com os irmãos e depois farei menção de alguns outros textos que vêm aqui dar base para essa meditação. Meus irmãos, nós diz assim a palavra de Deus. Você que está aí no seu lar, acompanha aí a leitura, meus irmãos. Capítulo 4 do Evangelho de João, do versículo 19 até o 24. Então diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, o texto que está inserido nessa passagem bíblica, ele se encontra em uma das andanças de Jesus Cristo, porque ele não parava
cumprindo o seu ministério terreno, em pregar e ensinar a palavra de Deus, agora desta feita ele passando em Samaria. E ele passando em Samaria, perto do meio-dia, a hora sexta, ele foi descansar um pouquinho em um lugar onde havia um poço. E esse poço que havia neste lugar era muito frequentado por várias pessoas que ali chegavam para tirar ali a água para os animais e também para as suas necessidades. E Jesus parou exatamente neste lugar para descansar um pouquinho, enquanto os discípulos foram até a cidade comprar alimento para eles. E enquanto Jesus estava ali, naquele lugar, apareceu essa mulher. E essa mulher, quando apareceu ali, Jesus pediu para ela que desse água para Jesus. E a mulher disse: o poço é fundo, não tem como eu tirar água. E Jesus, ele disse para a mulher: mulher, se você soubesse quem é que pede, dá-me de beber água, se você soubesse quem sou eu, você me pediria e eu lhe daria água, mas água viva, água a qual você nunca mais teria sede. Então essa mulher ficou muito impressionada com essa palavra e disse para Jesus: eu quero dessa água. E Jesus disse: chama o teu marido. E a mulher disse: não tenho marido. E quando a mulher disse: não tenho marido, Jesus respondeu para ela: disseste bem, você já teve 5 maridos e esse tal não é seu. E a mulher ficou muito admirada. E aqui começa a narrativa qual nós lemos nesta oportunidade. A mulher disse: vejo que tu és profeta, porque falaste tudo ao meu respeito. Então, naquelas poucas palavras, Jesus, ele coloca toda a vida daquela mulher em xeque. Porque o que aquela mulher fazia, ela fazia em oculto. Mas Jesus, sendo Deus, ele sabia de tudo o que ela fazia. E a mulher começou a se interessar naquele diálogo. E a mulher diz para Jesus: vocês, judeus, adoram lá em Jerusalém. E nós, samaritanos, adoramos neste monte. Ela se referindo ao monte Gerazim. E ela pergunta para Jesus: onde é o lugar de adoração? Qual é o lugar que nós devemos realmente adorar a Deus e prestar culto a Deus? E Jesus, ele dá a resposta para a mulher, dizendo que Deus é Espírito. E para nós oferecermos uma verdadeira adoração a Deus, essa adoração, ela tem que ser em espírito. Jesus está dizendo para aquela mulher que para adorar a Deus, nós não precisamos de elementos e nem metodologia. Porque o judeu, ele fazia uma caminhada muito grande para ir até Jerusalém para prestar culto a Deus. E os samaritanos, por sua vez, eles adoravam a Deus num determinado lugar, que eles achavam que era o lugar de adoração. E agora Jesus, com essa palavra, deixou a mulher um tanto preocupada. Onde é o lugar de adoração? Meu querido e amado irmão, nesses tempos de pandemia, onde todas as pessoas estão isoladas dentro de suas casas, cumprindo essa quarentena, que nós não sabemos até onde vai. E agora fica a pergunta para mim e para você: como deve ser o meu culto a Deus? Como deve ser a minha adoração a Deus? De que forma
eu estou adorando a Deus, porque agora eu não posso ir até a igreja. Agora não tem a orquestra para poder ouvir os hinos e adorar a Deus. Agora não tem os cantores que louvam a Deus com os seus hinos para me motivar a adorar a Deus. Não tem um lugar físico agora para me adorar a Deus. Então, essa pergunta que a mulher faz a Jesus, meus irmãos, ela cabe a nós nos dias de hoje. E nós podemos aqui, meus irmãos, colocar duas coisas para nós meditarmos nesses dias que nós estamos passando: igreja e instituição. O que é instituição e o que é igreja? Então é sobre essas duas coisas que eu quero falar com vocês nesta noite: igreja e instituição. São duas coisas diferentes uma da outra. Quando o povo de Israel, eles saíram e se tornaram uma nação, sendo a nação de Israel, que até então eles não eram uma nação, eles passaram então a formar uma nação. Eles montaram lá no deserto, segundo a instrução de Deus, e Moisés como líder, lá eles montaram o tabernáculo, que era o lugar de adoração a Deus. E depois de passado muito tempo, Salomão, ele construiu o templo, que era uma grande maravilha, onde o povo se dirigia, as caravanas iam até Jerusalém para adorar a Deus lá no templo e oferecer sacrifício a Deus. Mas um dia, meus irmãos, por causa do pecado, o templo, ele passou a não existir mais, ele veio abaixo. E o povo foi disperso, porque o povo desobedeceu a Deus, meus irmãos. Se o povo não tivesse desobedecido a Deus, o templo não teria sido destruído. O templo, ele não viria abaixo. Mas por conta do pecado, meus irmãos, o templo, que era um motivo de ostentação para aquele povo esse, meus irmãos, que achavam, porque havia o templo lá na sua cidade, naquele lugar, que nada poderia acontecer a eles, que eles estavam protegidos porque lá tinha o templo. Mas o templo veio abaixo por causa do pecado. E o povo foi disperso. O povo foi levado escravo para habitar em outras regiões e outros lugares. Na Babilônia, depois, com o apogeu do Império Persa, eles lá agora na Pérsia, meus irmãos, e sem ter um lugar para adoração. Aí a partir de então, meus irmãos, eles constroem as sinagogas. Para que serviam as sinagogas? As sinagogas prestavam um papel muito importante naquele tempo. Era o lugar onde se reunia os anciãos, as lideranças, e aonde eles iam deliberar sobre vários assuntos. Era um lugar onde era dada a instrução para o povo. Enfim, meus irmãos, as sinagogas, elas eram hoje conhecidas como instituições, para prestar ajuda para o povo que pensava em um bem comum e algo que era bom para todos. Então era nas sinagogas que eles se reuniam. E as sinagogas, meus irmãos, elas perduraram até os tempos de Jesus. Então Jesus, ele ia nas sinagogas dos judeus, onde ele aproveitava a oportunidade para pregar
para aquele povo. E assim também foi nos tempos do apóstolo Paulo. Paulo sempre ia nas sinagogas, era um lugar onde ele tinha oportunidade para falar do Evangelho. Então, por que eu estou fazendo, por que eu estou colocando essas questões, meus irmãos? Porque eu quero falar de duas coisas importantes. Eu quero falar da instituição e eu quero falar também da igreja. Igreja e instituição. A instituição, ela cumpre um papel. O papel da instituição hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, ela está balizada num tripé. Educação religiosa, através da pregação do Evangelho, através do ensino, e outro tripé dela é construir templos, para o povo se reunir para prestar culto. E outro tripé da igreja é a ação social. Então esse é o tripé da igreja. Agora eu quero falar do meu lugar e do teu lugar nesse quadro, em relação a esse diálogo com a mulher samaritana. O que eu sou, o que você é? Eu e você, nós somos igreja. Quando que apareceu o vocábulo igreja pela primeira vez? O vocábulo igreja pela primeira vez, ele aparece em Mateus no capítulo 16 e no versículo 18 e 19. Jesus se dirige a Pedro e diz a Pedro, depois de um acontecimento, Jesus diz a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu querido e amado irmão, eu quero que você entenda neste momento que você é igreja. E igreja, independente de circunstâncias, ela vai permanecer. A igreja sempre vai existir. Ela só vai deixar de existir e cumprir o seu papel, eu e você como igreja, quando Jesus vier para arrebatar a igreja, para levar a igreja consigo. E Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que Ele é o fundamento, que Ele é a pedra principal, que eu e você, nós estamos sendo edificados e fomos edificados sobre essa pedra fundamental, que é Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa fé. Pedro, meus irmãos, ele entende muito bem isso, porque depois, mais para frente, meus irmãos, ele escrevendo em uma das suas epístolas, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, e no versículo 4, ele diz assim: e chegando vós para ele, a pedra viva, que é Jesus Cristo, reprovada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Meu querido e amado irmão, eu estou caminhando para o final agora. A minha pergunta para você: você é igreja. Você não é uma pedra, você não é um tijolo. Você está fundamentado, você está edificado sobre a pedra principal, que é Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço para mim e para você agora neste momento: como está sendo o seu culto a Deus? O que você está fazendo na sua casa nesses dias de quarentena, nesses dias que você está enclausurado e que você não pode sair na rua, que você não pode vir aqui para o templo? O que você está vendo? O que você está fazendo? O que você está lendo? Como você está ocupando o seu tempo? Meu querido e amado irmão, o nosso culto a Deus, ele é em espírito, ele é em verdade. Você pode ser um adorador aí na sua casa. Você pode prestar culto a Deus aí na sua casa. Você não pode vir para o templo. Você não pode vir para a igreja física.
Mas aí na sua casa você pode ser um adorador, você pode reunir a sua família, você pode oferecer a Deus um culto que venha agradar a Ele, aleluia. Você não está de férias, você pode ser um adorador aí no seu lar, você pode oferecer culto a Deus. O seu comportamento diante de Deus vai dizer se você está agradando a Deus. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Aproveita a oportunidade, meu irmão. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Procure entender o que Deus quer para você, para a sua vida, para a sua família. Descubra os seus dons, os seus talentos. Logo mais as igrejas vão reabrir novamente. E agora, procure e descubra a sua ocupação no reino de Deus. O que você pode fazer para contribuir para o engrandecimento do reino de Deus. Aproveite a oportunidade que você está em casa agora. Se descubra. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Aquela mulher demorou muito tempo para descobrir isso, mas ela descobriu que para prestar culto a Deus, ela não dependia nem do monte onde ela morava, onde ela vivia, e nem tampouco da igreja do templo lá em Jerusalém. Eu posso ser um adorador aonde eu estiver. Eu posso oferecer o meu culto a Deus aonde eu estiver. Deus vai receber a minha adoração, Ele vai receber o meu culto, independente de eu estar na igreja ou não estar na igreja física, no templo. Porque eu sou pedra viva. O templo está lá, ele tem uma ocupação sim, ele é muito útil. Mas eu posso ser um adorador, eu posso prestar o meu culto a Deus aqui dentro da minha casa, aqui no meu lar. Eu posso trazer uma palavra para minha família. Eu posso reunir os meus familiares em torno da mesa. Eu posso fazer como os antigos faziam, quando eles estavam na mesa, que eles contavam as histórias de como que foi que Deus livrou o povo da servidão. Aleluia! Louvado e bendito é o nome do Senhor. Meu querido e amado irmão, reflita nessa palavra. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Você não precisa de uma metodologia, você não precisa de um espaço físico, mesmo porque hoje nós não temos isso para nós podermos oferecer um culto como nós gostaríamos, mas você tem a sua casa. Você é templo do Espírito Santo, aleluia. Se comporte como tal para oferecer um culto que agrada a Deus. Deus está olhando para você, Ele está lhe contemplando, Ele sabe os seus pensamentos, as suas intenções. E aí na sua casa, no seu lar, você pode adorar a Deus, aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Aqui eu encerro, meus queridos irmãos, essa meditação, essa palavra, e eu quero juntamente com você agora dirigir a Deus uma oração. Curve a sua fronte aí onde você está. Soberano Deus e eterno Pai, mediante a sua palavra nós compreendemos que o que há de mais sagrado na face da terra sou eu e o meu irmão que está do outro lado. Porque nós entendemos pela sua palavra, que deixou bem claro o apóstolo Paulo, que nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós, a nossa casa, esse corpo, a nossa mente, a nossa vontade, aleluia, é o lugar para nós podermos adorar a Deus e oferecer a Deus um culto, aleluia, porque o Espírito Santo ele habita na minha vida e na vida do meu irmão, aleluia, e que nós possamos adorar a Deus com nossos pensamentos, com as nossas atitudes, aleluia, com o nosso comportamento, com o nosso caráter, com tudo que nós somos, aleluia, e que o Senhor possa olhar para nós e se agradar de nós e receber a nossa adoração, o nosso culto.
Deus bendito e santo, aleluia. Neste momento eu oro, meu Pai querido, por essa situação, para que ela venha passar logo, aleluia, e que isso, ó Pai querido, aleluia, venha resultar em bênçãos para o teu povo e para a sua igreja. Deus bendito, aleluia, com nosso coração agradecido, nós oramos em nome de Jesus, aleluia, amém. E com esse amém, eu quero nesse momento ministrar a bênção apostólica ao seu coração. Os trabalhos do Senhor continuam normalmente, meus irmãos, já foram dados os avisos, então você fique atento, tanto pelo YouTube, como já foi anunciado, como também pelo Facebook, dando mais ênfase agora às transmissões pelo YouTube, que fica bem melhor a imagem. Estenda as suas mãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós. E juntos dizemos amém. Se você disse amém, repita comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais.